Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Salve, amigos do Australian Lifestyle! Estamos de volta e agora com a Carol, que está lá em Perth, do lado do Vinícius, estudando na UWA. Ô, Vini, o que significa UWA? UWA significa University of Western Australia. É uma das melhores universidades da Austrália, que são uma das melhores do mundo, uma instituição que tem até prêmio Nobel, e, enfim, uma referência na área acadêmica aqui no estado de Western Australia, onde fica a cidade de Perth. Carol, seja bem-vinda. Como é que você foi parar aí na UWA, Carol? Muito prazer, um prazer estar aqui com vocês. E essa pergunta eu me faço quase todos os dias, viu, Vini? Mas eu sou de São Paulo, né, capital, e assim, durante a pandemia tava aquela loucura, né, de todo mundo trabalhando de casa, não sair de casa para nada, você ficar com medo de tudo, um monte de coisa acontecendo. Tava dando uma leve surtada, uma leve crise existencial ali. E eu me formei, né, em engenharia biomédica e neurociência em São Paulo, mas eu não trabalho atualmente na área, sou analista de dados. Na época eu estava trabalhando numa outra empresa que não tem nada a ver, assim. E aí eu comecei a ter aquela crise existencial, né, de acho que eu preciso fazer as coisas que eu gosto, não sei se eu estou gostando disso que eu estou fazendo. Tá pagando minhas contas, mas não sei se tá, se tá realmente me deixando feliz, né? Então eu comecei a dar essa leve crise existencial, assim. E assim, eu sempre quis morar fora, né, fazer intercâmbio e sair do país, ter essa experiência internacional. E aí esse foi um plano que eu e meu namorado começamos a construir, e a gente começou a procurar as opções de intercâmbio que a gente tinha. E aí, pensando em várias coisas, assim, a gente sempre pensou na Austrália. A Austrália sempre foi, assim, um país top 1 para a gente ali no ranking de intercâmbio. E aí eu comecei a ver as faculdades que a gente podia fazer. E eu me apaixonei pelo curso da UWA. Eu falei, tudo bem, vou me aplicar para ele. Eu apliquei para outras faculdades na Austrália também. Eu recebi um yes de outras faculdades que a gente tinha, mas eu me apaixonei muito assim pelo curso da UWA. E aí eu me apliquei, eles me aceitaram, eu falei, é isso, né? Me deram uma scholarship, uma bolsa. Eu falei, é isso, é o destino. E aí eu vim parar aqui. Oh, maravilha, hein, meu? Mas é bem específico esse seu tópico, né, da biomedicina. Você está estudando alguma coisa em particular nessa área? Como é que é? Então, estou fazendo o mestrado, né, em Biomedical Sciences, com especialização em neurociência. E ele é mais específico realmente para neurociência, que também é meu background, né, é no que eu sou formada. E aí, então, você vê várias coisas mais específicas, assim, do sistema nervoso. E você tem as opções de você fazer umas matérias extras, né? Então, eu estou fazendo esse mestrado coursework, que é um mestrado que você tem mais matérias mesmo, para você. A ideia é que você se especialize para o mercado de trabalho, mas tem uma opção na UWA que você pode fazer coursework e dissertação, e aí então fica meio que um meio a meio, né? Você fica meio profissionalizante, meio pesquisa. E aí agora você pode fazer a pesquisa, né, a dissertação no seu segundo ano, que é onde eu estou entrando agora, né? Eu acabei meu primeiro ano, e você pode procurar um professor orientador para você fazer uma pesquisa na área. Eu estou conversando com o professor agora para a gente começar uma pesquisa no ano que vem de mapeamento genético de doença de Parkinson. Então é bem específico. Olha isso. Nossa, meu, incrível, velho. Quer dizer que o teu trabalho é na área mental mesmo, de verdade, né? E essa área eu acho que está ganhando muita relevância nos últimos anos, né? A famosa saúde mental. Isso, né? Essa daí entra ainda em dois pontos, né? Tanto de saúde mental como de envelhecimento, que na Austrália agora aged care tá assim, top áreas que tá precisando de profissionais, principalmente porque as pessoas estão ficando mais velhas, né? A expectativa de vida ela tá aumentando. E com isso as pessoas vão ficando mais velhas e precisa de alguém para cuidar delas. E tem as doenças que a gente sabe que ainda não tem cura, né? Como Alzheimer, Parkinson, que são doenças do envelhecimento que acontecem no cérebro quando você fica mais velha, e que são doenças que a gente não tem cura, coisas que a gente consegue fazer, diagnosticar mais cedo, mas várias delas têm pontos genéticos, né? Tem indicadores genéticos que a gente ainda não conhece todos também,
Então, parte dessa pesquisa é meio que conseguir identificar, para a gente conseguir identificar e fazer diagnósticos mais cedo, para a gente conseguir retardar a doença, né, o desenvolvimento dela, e aí você poder sobreviver com uma qualidade de vida maior por mais tempo, né? Mas aqui na Austrália, essa área de aged care está muito grande, porque a expectativa de vida aqui também é muito alta, né? Então, Nossa, adorei, Vini. É o que eu estou precisando também. Eu também estou envelhecendo. Você não? Pô, todos estamos, né? A gente tem que se cuidar e cuidar dos nossos mais velhos também, e essa realmente é uma área muito importante. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás sobre esse comentário, só para ter um gancho um pouco mais técnico sobre essas diferenças dos mestrados, Tiago, aqui na Austrália, né? O Master by Coursework e o Master by Research. É óbvio, né? Tem essa diferença acadêmica, mas no que se trata de vistos também tem diferença, tá? O mestrado by Research permite, inclusive, que a pessoa que estiver fazendo trabalhe período integral aqui na Austrália. Existem também algumas vantagens com a recente mudança que está se aplicando para os vistos de trabalho pós-estudo, que beneficiam estudantes que fazem um Master by Research. Então, se a pessoa tiver em dúvida e ela tiver uma inclinação maior para pesquisa, isso pode ser algo extremamente interessante no que se trata de vistos, Tiago. Olha, interessante demais, cara. Até porque, assim, se a pessoa tem vontade de seguir na academia, como é o meu caso, por exemplo, tem tudo a ver já se dedicar à pesquisa o quanto antes, né? Que é um pouco o que a Carol está fazendo, né? Queira ou não queira, apesar de ser um Masters by Coursework, com essa possibilidade de fazer uma dissertação no final do mestrado, você acaba chegando nesse ponto aí do Masters by Research, né? E a Carol pode, inclusive, dar continuidade para fazer o doutorado dela. Como é que estão os seus planos, Carol? O que você está pensando em fazer aí durante esse último ano de mestrado e pós-mestrado? uma ótima pergunta. É. Mas até porque quando eu vim para cá, eu estava fazendo mestrado, eu não tinha possibilidade de fazer o by research assim. Não queria fazer pesquisa, eu falei, tá bom, vou fazer o coursework, que vai ser bem profissionalizante mesmo. E aí, como que você falou no começo, né? A UWA é muito voltada para pesquisa, e todas as matérias é de um jeito que você olha e fala, olha só que belezinha que é pesquisa, né? Bora lá. Então, eles conseguem, assim, te mostrar todo o lado legal, assim, de fazer pesquisa. E eu falei, tá bom, então vamos experimentar. Aqui para fazer o doutorado, você não necessariamente precisa do mestrado, né? É bom, assim, no quesito de visto, se você quiser ficar por mais tempo e ter mais pontos, é ótimo, mas não necessariamente você precisa do mestrado para entrar no doutorado. Muita gente do que faz aqui, eles fazem o bacharelado e você faz como se fosse uma iniciação científica no bacharelado, que é o Honors, que ele é mais ou menos parecido com um projeto de mestrado. Então, você pode fazer o bacharelado, o Honors e entrar direto para o doutorado depois. Então, acaba que fica meio que parecido. Você tem a opção de fazer o mestrado, sim ou não, mas você também poderia entrar direto pelo doutorado. Doutorado é uma opção para mim, eu estou começando a amadurecer ela um pouquinho mais, mas o plano inicial era seguir no Graduate Visa mesmo, e procurar um trabalho na área, ou então ir para o doutorado. Ainda não estou 100% decidida de qual caminho seguir, mas essas são as opções que a gente tem. Super Legal. interessante. E assim, a sua área, ela possibilita muito, né, a evolução pela pesquisa, né? Aliás, necessita de pesquisa nessa área, né? Sim, são áreas que, assim, tem bastante coisa sendo desenvolvida nos últimos anos, mas, sinceramente, é aquela coisa que quanto mais você estuda, menos você sabe o que está acontecendo. Então, acho que toda coisa que tem relacionada ao cérebro, você descobre uma coisinha nova, e aí você responde uma pergunta e com ela aparecem mais 50 perguntas, porque às vezes faz sentido, às vezes não faz sentido nenhum, coisa que você achava que fazia sentido antes, agora você descobre que não é mais verdade, que tinha vários mecanismos ali por trás que não tem nada a ver, né? Então é uma área bem desafiadora, assim, porque são essas coisas biológicas, assim, elas são muito misteriosas, assim, do jeito que funciona, ninguém sabe como. Então mas precisa de bastante pesquisa na área. E fala um pouquinho mais sobre a experiência na UWA especificamente, né? Você vê que é uma área extremamente técnica, né? Requer
uma equipe que tem um conhecimento, que, né, tem uma seriedade muito grande em torno do assunto. Como é que a UWA está entregando isso para você como estudante internacional? O suporte da UWA e a estrutura deles é, assim, muito incrível. O jeito que as matérias elas são feitas, assim, não é só o professor chegando na sala e te entregando o conteúdo e você ficar 3 horas sentado lá na cadeira escutando o cara falando, assim. Eles fazem de um jeito bem interativo e eles agora estão com bastante sistema online de aprendizado. Então, por mais que o curso seja presencial, não são todas as matérias e tudo que você faz é presencial. Então, a maior parte das aulas mesmo que você tem que assistir, elas são online, os professores disponibilizam, né, as aulas na plataforma que eles têm, e você tem que assistir a aula, a, a gravação antes de chegar na aula, porque quando você chega na aula, realmente, ou é sua prática, né, que tem bastante laboratório, você tem que dissecar, você tem que mexer com peça, você tem que fazer as coisas, e você tem que estar preparado para isso, então você tem que se preparar antes, assistir todas as aulas antes de fazer as práticas, ou então são algumas discussões e alguns workshops que eles fazem que você também tem que vir preparado. Então tem que ler o paper antes para chegar na aula e você só discutir. Então as aulas elas são bem dinâmicas assim quando você vai presencialmente para a faculdade. E você tem que ir preparado. Então você tem que assistir todas as aulas assim, tem que estar bem em dia. E normalmente tem atividade toda semana para você estar fazendo. Então é bem difícil você ficar para trás porque tem coisa para entregar sempre. Então, e é bem dinâmico, assim, né? Então, todas as coisas que você ficaria, tipo, morrendo fazendo, você pode fazer em casa. E aí é ótimo para. Porque, assim, as aulas são todas em inglês, é tudo 100% em inglês. Mas, pelo menos essas de matéria, muitas vezes os professores disponibilizam até legenda. Então, obviamente, em inglês também. Mas, pelo menos, dá uma ajudinha ali. Se o cara tem um sotaquezinho mais carregado, você consegue assistir, pelo menos, com uma legendinha automática ali que coloca. Você pode voltar, escutar de novo, né? E pode assistir no seu tempo, e aí você vai realmente para fazer as atividades na faculdade, né? Então, e isso acaba sendo ótimo para o aprendizado, né? Porque você só não fica sentado recebendo, você recebe o conhecimento e também bota ele em prática, né? E a Ah, estrutura que eles têm lá é ótima, assim. Então, sei lá, o primeiro dia de aula que eu fui, eu já tive que dissecar um sapo. Eu fiquei apavorada. Eu tava super nervosa aí, tipo, assistindo o vídeo da galera dissecando o sapo para chegar no laboratório e já dissecar o sapo, assim. Então é realmente mão na massa mesmo que eles fazem as coisas. É bem bom a estrutura. legal. Oh, demais, hein, Carol? Agora, eu queria entender o seguinte: você falou aí, né, do paper e tal, quer dizer, já começou a misturar o inglês com o português, e para você fazer um mestrado, né, em inglês, o seu inglês acadêmico tem que estar afiado também, né? Como é que foi essa preparação para você chegar e encarar esse desafio de aprender em inglês e entregar também, né, em inglês? Esse é um desafio bem grande, assim. Eu estou bem acostumada com inglês, então eu fiz inglês bem antes no Brasil, né? Tipo, eu fiz na escola. Eu terminei o inglês realmente com o ensino médio. E eu dei aula de inglês por muito tempo no Brasil também. Então, eu trabalho numa empresa já que é inglês, então, assim, para mim é bem confortável. Eu tenho um sotaque super carregado e não faço questão de mudar ele também, mas para mim é bem confortável e durante a graduação você acaba lendo bastante, escutando bastante coisa em inglês, mas acho que a parte mais difícil que a gente acaba não fazendo tanto é escrever em inglês, que são aquelas coisas que se você pratica você nunca fica bom o suficiente, né? E realmente assim conversar com outras nacionalidades e com nativos em inglês, às vezes você acaba percebendo muito mais que você tem muito mais sotaque do que você achava que você tinha, porque você escuta de outras pessoas, né? Isso acaba sendo um pouquinho desafiador no começo. Mas realmente, assim, você tem que entregar trabalhos, assim, em inglês, e o inglês tem que estar perfeito. Seu trabalho tem que estar a nível, assim, que nem no Brasil que você vai entregar uma dissertação, não pode ter erro de português na sua dissertação, né? Então, a mesma coisa também não pode, se você está escrevendo alguma coisa, não pode ter erros de inglês, assim, super fundamental na coisa que você está escrevendo. Hoje em dia existe, sei lá, você vai escrever os trabalhos, tem Word, tem várias coisas ali que te ajudam, né? Dá uma corrigidinha em algumas coisas ali que todo mundo tem dificuldades, mas essa preparação para ver é extremamente importante, principalmente porque você precisa de uma nota bem alta no IELTS, né? Ou qualquer outra prova de proficiência que você vai fazer.
E aí eu fiquei bastante tempo estudando para a prova, apesar de já ficar super confortável com o inglês, eu estudei bastante porque essas provas é mais sobre a estrutura realmente da prova do que o inglês em si, né? Então você precisa estar confortável com a estrutura da prova. E você precisa estar confortável realmente, porque mesmo que você vai bem na prova, você precisa entender o que o professor está falando, você precisa interagir nas aulas. Então, em várias matérias você tem ponto de participação. Se você só ficar quieto no canto, você não ganha ponto. Então, você precisa realmente participar, interagir. E você precisa conseguir escrever os trabalhos, e não só trabalho escrito que você entrega, que você pode fazer no Word, tem prova para fazer, e a prova você precisa escrever em inglês também, e não tem nada para te corrigir ali, que é você o papel, né? Então, isso é bem desafiador, assim, mas nas primeiras semanas, a UWA tem bastante recurso, assim, para ajudar estudantes internacionais, e um deles é, tipo, eles fazem, tipo, alguns workshops de como você escrever trabalhos científicos em inglês. Logo na primeira semana, assim, eles já têm várias aulas online, assim, para te ajudar. E eles também têm um recurso que você pode escrever o trabalho, mandar para eles primeiro, não para o professor. Então, você manda para eles. Têm uma unidade de aprendizado, né, de suporte ao aprendizado, porque tem muito estudante internacional lá. Então, você pode, se você tem um trabalho importante para entregar, se você conseguir terminar antes, você pode mandar para eles. Eles revisam seu trabalho, te falam o que você pode melhorar antes de você entregar para o professor. Então, eles dão bastante suporte, que eles sabem que é difícil para todo mundo, mas você precisa estar mais afiado ali, porque se você está com o inglês ali mais ou menos, você vai dar uma sofrida, pelo menos no começo. Mas tem bastante ferramenta hoje em dia, né, Carol? Assim, eu vejo você falando da possibilidade de assistir às aulas, né, gravadas, comparando com quando eu fiz a graduação, né, e na minha segunda língua. Nossa, é uma realidade totalmente diferente. Você poder pausar, voltar, né, tentar entender um pouco melhor. Ali, quando eu estava estudando, o professor falava, perdeu, perdeu, não tem volta, né? E, inclusive, conforme a sua proficiência vai melhorando, essa situação permite até que você assista uma aula, né, de, sei lá, uma aula de 50 minutos numa velocidade mais rápida e assista a aula em 30 minutos, né? Então, você até otimiza tempo. E a mesma coisa para você escrever os trabalhos, né? Então, hoje, né, o Grammarly, né, essas ferramentas de inteligência artificial te dão ali um pontapé inicial para o seu trabalho que ajuda muito, economiza muito tempo, né? Então, é bem bacana. Então, isso também se reflete no aprendizado. Tem tanta ferramenta de aprendizado de inglês que hoje em dia a coisa está um pouco mais simples, né? E permite que você seja um melhor estudante do que você seria há, sei lá, 10 anos atrás. Não, Concorda, Tiagão? totalmente. Essas coisas me salvam super, mas, É. enfim. Me salvam também, cara. Eu ia falar exatamente isso, né? E a gente já escutou isso, inclusive, aqui no Australian Lifestyle, né? Da importância do Grammarly para quem escreve em inglês, né? Eu uso isso direto. Você falou que economiza tempo. Na verdade, para mim, eu acabo gastando mais tempo, porque tudo que eu escrevo, eu vou lá e ainda dou uma conferida no Grammarly para ver se eu estou escrevendo direito, entendeu? E você acaba adquirindo esse vício, digamos assim, de correção para não escrever coisa errada, né, cara? Então, realmente É. facilita bastante a vida do estudante, né, Carol? Não, e você acaba aprendendo também, né? Eu sinto que eu estava muito mais dependente no começo, que eu estava apavorada de escrever qualquer coisa errada, eu ficava checando 300 vezes, e aí ele vai te ajudando, aí chega uma hora que você vai, tipo, vai escrevendo naturalmente, ele só vai, tipo, te dando umas diquinhas, assim. Então, também ele te ajuda bastante, que você vai aprendendo, né? Se você prestar atenção no que você tá errando ali, que ele tá te corrigindo, e você lembrar disso depois, é uma super ferramenta para aprendizado também, né? Uhum. É verdade, é verdade. E, Carol, você, como é que você vai para a universidade, hein? Você está morando aqui em Perth, você está morando em que bairro? Eu tô morando bem no centro, né? Eu tô aqui no CDB e eu vou pra faculdade de bicicleta, o que é ótimo, porque eu sou de São Paulo, capital. Eu nunca me locomovi de bicicleta na minha vida em São Paulo. E aí, Olha, quando veio essa oportunidade, é uma bicicleta que eu não comprei, que eu peguei no grupo do Facebook de Buy Nothing. O cara tava doando a bicicleta, eu falei, eu quero. E aí eu peguei a bicicleta e falei, olha, dá pra ir pra faculdade, bicicleta é mais rápida do que de ônibus. E aí eu pego olha a isso. bicicleta e vou pra faculdade na ciclovia do lado do rio, vendo os patinhos nadando. Às vezes eu tô Nossa. estressada, tô atrasada, eu saio e vejo, tipo,
filhote de patinho nadando no rio, eu já esqueço. Chega atrasada Olha, na aula que eu tô tirando foto do patinho. E faz então, além tempo que de eu ser não mais vejo. rápido, é mais bonito, né? E bem mais bonito. Eu sempre ligo pra minha mãe, né? Eu falo com minha mãe todos os dias, né? E aí eu ligo pra ela quando eu tô indo pra faculdade, normalmente. Eu comprei um suportezinho de bicicleta pra pôr o celular. Aí eu vou com a minha mãe, ela fica vendo a paisagem junto comigo. Ela fica doida. Ah, que legal, que bacana. E você sabe que nesse mesmo rio faz tempo que eu não vejo, mas não é atípico você ver golfinhos também. É verdade, eu nunca vi aqui, já vi na praia, né? Algumas praias aqui você consegue ver. No Rio eu nunca vi, mas já falei que tem também. Já fiquei sabendo que tem. Se você colocar aí no Google, tipo, Dolphins, Swan River, você vai ver que tem várias fotos de golfinhos no rio, aqui no centro de Perth, né? E eu já vi várias vezes. Eu moro pertinho do rio também, e direto a gente vê golfinho aqui. É muito legal, né? E Ah, Perth é é. uma cidade plana, viu, Thiago? Então, assim, permite muito esse deslocamento por bicicleta, ou Você com sabe que eu bicicleta. comprei bicicleta aqui, foi uma das primeiras coisas que eu fiz assim que eu cheguei na Austrália. Comprar uma bicicleta e eu comprei no grupo do Facebook lá por US$ 50. Não foi de graça, mas foi quase, né, Carol? Tá bom. Tá ótimo. US$ 50 tá quase de graça. Provavelmente também a situação dela tá um pouquinho melhor do que a minha, né? Mas. Não, a bicicleta é boa, cara. O cara, ele estava se mudando de cidade, enfim, dei sorte, porque eu fui lá encontrar com a pessoa e num lugar que fica a uns 20 quilômetros de casa. Eu falei, pô, se a bicicleta estiver boa, eu já volto pedalando, e foi isso que eu fiz. E deu certo, a bicicleta estava boa, cara, tá comigo até hoje. Que legal. Poxa, assim, aí a gente consegue dessa forma falar um pouco sobre estilo de vida, né? Essa possibilidade de você ir de bike até a universidade. E eu imagino que a Carol chega no campus da UWA, é um campus histórico, assim, são prédios, né, né, 2 séculos atrás, quase. É, assim, um ambiente até inspirador, né, Carol, para você fazer o seu mestrado. É bem surreal, assim, o campus deles. É que eu falei, né, que eu ligo pra minha mãe e pro meu pai todo dia. Tem dia que eu não tô no, que eu não ligo a câmera, a gente fica só conversando mesmo. E aí meu pai sabe que eu cheguei na faculdade porque ele começa a escutar, assim, um monte de barulho de passarinho gritando e cantando e fala: Ah, você chegou na faculdade, né? De tanto que Olha tem aí. lá. Porque realmente o campus, assim, é surreal. Ele é super arborizado, os prédios são... E, assim, tem aqueles prédios que é prédio de filme mesmo, assim, parece Hogwarts, que você olha lá e tem, tipo, todas aquelas coisas de castelo, assim, é muito bonito. Tem muita árvore, os passarinhos lá ficam fazendo ninho, fica gritando, você tá na aula, você tá escutando os passarinhos cantando do lado de fora. Tem pavão, você anda no campus, tem uns pavão lá fazendo pulando de um galho para o outro. Mas assim, é muito surreal a estrutura que eles têm, os prédios que eles têm. É uma coisa. Tanto é que é um ponto turístico aqui de Perth, né? Um dos pontos turísticos que eles têm é o Double A, que você vai lá no. Ela é do lado do rio também. Então tem aquela partezinha do Matilda Bay, que tem um restaurante, que você consegue ver os barquinhos e tudo que tá ali. Mas aí também tem a Torre do Relógio, enfim, é um dos pontos turísticos aqui da Double A. Toda vez que você encontra alguém na rua, sei lá, você vai no mercado, no banco, a pessoa pergunta de onde você é e o que você está fazendo aqui, você fala que você estuda na Double A, você já escuta a pessoa dando um suspirinho de ah, adoro a Double A, eu tipo, sei lá, eu estudei lá, meu pai estudou lá, meu filho estudou lá, alguém da família estudou lá, assim. É meio que, tipo, as pessoas têm um carinho muito grande pela faculdade aqui na cidade. Então você vê que ela é meio xodozinho de todo mundo, assim, sabe? É realmente muito surreal lá. Cara, eu acho que eu vou até aproveitar esse momento feliz, Vini, para me despedir de você, da Carol, te agradecer muito, Carol. A conversa foi muito boa e acho que iluminou bastante a cabeça, inclusive, de quem está afim de vir aqui para a Austrália fazer uma pós-graduação, né? E decidir pelo mestrado ou pelo doutorado, ou enfim, pelo honors, né? Como você falou, que é um caminho também para chegar no doutorado. Enfim, as avenidas são intensas, ô Vini, e vale a pena, cara, é mó barato.
Vale muito a pena, tem muitas alternativas, né? A Carol está aqui com o namorado dela, é possível você trazer o seu cônjuge como dependente nesse projeto de intercâmbio, de estudos no exterior, é possível continuar trabalhando aqui na Austrália depois da conclusão do seu curso, né? Houveram algumas mudanças recentes nessa regra de visto de trabalho pós-estudo, mas tem muita gente que ainda se qualifica, né? Então, assim, existem muitas oportunidades. A Austrália é um país incrível. A Australian Center está aqui para ajudar qualquer pessoa que pensa em vir para a Austrália. E vai ser um prazer participar dessa jornada com vocês. E continuem assistindo os episódios do Australian Lifestyle, curtindo aí, seguindo a gente. Vai ser muito bacana dividir com vocês um pouquinho das histórias que rolam por aqui. É isso aí, Carol. Inclusive a sua, né? Obrigado pela participação e a gente se vê numa próxima, rapaziada. Até lá. Salve, família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembra de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá!